Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Maria Cecília, farmacêutica há mais de 20 anos, sou terapeuta homeopata, reprogramadora biológica e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito bacana, que é um olhar bioemocional que a gente pode dar ao nosso paciente numa consulta homeopática e achar o melhor medicamento homeopático. Por que que a gente vai fazer isso, né? Porque a gente percebeu ao longo desses anos, como farmacêutica e como terapeuta, que você olhando a causa raiz da doença do teu paciente, a gente é muito mais assertivo na busca do medicamento homeopático, né? Então, isso é muito interessante. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. Então, vamos lá. Eu sei que vocês querem saber mais sobre isso, né? Então, as apresentações aqui já foram feitas e eu sou muito grata por vocês estarem acompanhando a gente com essas informações no nosso canal do YouTube. Muito bem. Qual que é a importância da visão bioemocional? Como eu disse, nós vamos falar dessa importância, porque ela muda muito a nossa prática clínica, né? Então, a gente consegue dar um olhar diferente para o nosso paciente. Muito bem, da onde que começou essa visão bioemocional? Quem foi, o criador e o que é uma visão bioemocional? Então, a visão bioemocional é através desse olhar que a gente vai conseguir buscar quais traumas nosso paciente sofreu em sua vida e como isso está impactando no presente. Ou seja, através dos sintomas físicos e emocionais que ele traz, a gente vai dar um olhar e entender qual foi o trauma que esse nosso paciente buscou. Quem criou essa técnica, né? Quem foi a primeira pessoa que teve um olhar bioemocional? Esse olhar bioemocional vem através da medicina germânica, né? E o que que é a medicina germânica? É um conjunto de princípios de cura descobertos pelo médico alemão, que está aí na foto, o Dr. Rick Gerard Hammer, carinhosamente chamado sempre de Dr. Hammer, no início dos anos 80. O que que ele identificou? Correlações entre sintomas físicos no cérebro e o sofrimento emocional. Então, como que ele teve esse olhar? O Hammer passou por um período onde o filho dele sofreu um atentado e o filho dele ficou vários meses no hospital e acabou morrendo. Depois disso, o Hammer percebeu que ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa dele um câncer de ovário, se eu não me engano. O que que acontece? O Hammer era um oncologista e ele falava assim: não pode, eu não tinha predisposição nenhuma para desenvolver isso. Então, o que que ele fez? Ele fez um estudo bem longo com os pacientes dele e percebeu que os pacientes tinham sofrido o mesmo conflito emocional em uma determinada época da sua vida. Então, com isso, ele começou a estudar. E ter essa visão, entender que os traumas emocionais poderiam gerar um sintoma físico. O Dr. Hammer também fez a descoberta significativa de que existem duas fases possíveis para cada trauma, ou seja, a fase de estresse, onde o paciente sofreu o choque emocional e está vivendo esse choque emocional, e a fase de cura, que seria após o trauma ser resolvido. Então, geralmente, a maioria dos sintomas a gente pode perceber em fase de cura. Claro que tem algumas coisas que estão em fase ativa quando o paciente está sofrendo. Alguns traumas, aliás, nunca são resolvidos, tá? Então, o que que acontece? Ao longo da vida, apenas eles são suprimidos ou controlados. Além disso, Hammer descobriu que quando somos atingidos por um trauma, há marcas claras visíveis numa tomografia cerebral. Então, isso seriam os focos de Hammer. Hammer identificou isso também. Então, depois desse trauma aí que ele sofreu, ele começou a estudar e desenvolveu um longo estudo com essa visão bioemocional. E aí, na nova medicina germânica, nós temos as 5 leis biológicas, né, que formam a tríade mente,
corpo e psique, porque foi isso que o Hammer identificou, que quando um paciente sofre um trauma emocional, a percepção que ele tem no momento, naquele mesmo momento, o que que ele vai gerar? Um foco de Hammer no cérebro, esse foco vai estar atingido especificamente uma parte do cérebro que equivale a uma parte específica do corpo. E aí fecha-se essa tríade mente, corpo e psique. Então, o que que a gente percebe? A medicina germânica ela é baseada em 5 leis. Então, é a lei férrea do câncer, então, que seria a primeira lei biológica, que afirma que as doenças têm origem em um evento grave, inesperado e vivido pelo indivíduo. A segunda lei, que se chama lei bifásica de todas as enfermidades, então, o paciente que não resolveu seu conflito, ele está na primeira fase do conflito ativo. Então, aqui a gente vai ver um mapazinho, né, onde está o conflito ativo, onde predomina o sistema nervoso simpático, ou seja, aquele paciente está sempre em alerta porque ele está vivendo o conflito, também chamado de fase fria, com sintomas como pele e extremidades frias, estresse, perda de peso, transtornos do sono. Se o paciente conseguir resolver esse conflito, o paciente entra então numa fase de cura chamada PCL, que é dividida em PCLA e PCLB. Na PCLA é uma fase de cura mais intensa, então o que que acontece? Os sintomas tendem a ser mais profundos. E na PCLB, os sintomas ainda apresentam, mas é um pouco mais ameno. A segunda fase, ela é normalmente acarreta mais riscos e a cura completa só ocorre depois da conclusão. Temos a terceira lei, que se chama Sistema Ontogenético de todas as enfermidades. Então, nesta lei, ela é definida pela modificação fisiológica sofrida por cada tecido, o que Hammer chamou de programas especiais de cada órgão. E aí ele se baseia sempre na embriologia. Então, dependendo do tecido que é atingido, a gente vai ter características específicas de cada doença. Na quarta lei, nós temos o sistema ontogenéticos dos micro-organismos. Então, para o Hammer, os micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, eles aparecem quando? Nas fases de cura, para ajudar a eliminar os tumores que foram formados na fase ativa. E a quinta essência é a explicação do porquê nós temos as outras 4 leis, ou seja, para Hammer, esta lei elucida os programas especiais significativos da natureza, ou seja, o mecanismo de defesa, por que que o corpo gerou aquilo? Ele gerou aquilo para nos defender, para nos proporcionar uma sobrevivência. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem bem como é que a gente realmente, como é que a gente olha essa visão bioemocional. Então, por exemplo, num caso de uma faringite, quando a gente vê pacientes que têm faringites recorrentes, gente, isso não é algo que vai acontecer só uma vez, eu tive só hoje uma faringite. É quando começam a ser recorrentes. O que que a gente imagina? Bom, se um paciente chegou para mim numa consulta com uma faringite, reclamando como uma queixa principal que ela tem faringite recorrente, por exemplo, primeira coisa que vai vir na minha cabeça, qual foi o conflito que esse paciente sofreu? E nesse conflito, o que que a gente vai ver? Uma incapacidade ou dificuldade de falar alguma coisa. Então, eu não consigo engolir o que aquela pessoa me fez, por exemplo. Só aí eu já começo a direcionar minha consulta para buscar informações do que essa pessoa não fala. Por que que esse paciente anda calado? O que que a gente vai ver na fase ativa desse paciente? A gente vai ter proliferação celular na faringe, multiplicações de micróbios e o tumor faríngeo. Então, se um paciente chega para mim diagnosticado com um tumor faríngeo, eu sei que ele está vivendo ativamente um conflito de incapacidade de falar, de engolir alguma coisa. Já na fase de cura, como sentido biológico, o que que isso quer dizer para a gente? Que o nosso corpo está aumentando a faringe do nosso paciente para facilitar ele engolir. Então, o nosso corpo, ele vai pensar assim, ele não sabe se aquilo é um pedaço de comida ou de algo que eu não consegui engolir. Então, para o nosso corpo, o que que ele pensa? Bom, para ele poder sobreviver, para que ele possa engolir, a gente vai aumentar a faringe. Por isso que começam a proliferação celular e as multiplicações dos micróbios. Na fase de cura, ou seja, o paciente conseguiu resolver
esse conflito, conseguiu falar, enfim, de alguma forma ele achou um meio de digerir, nós vamos ter uma degradação celular do tumor pela ação dos micro-organismos. Então, aqui vem a conhecida faringite, com a dor, a coceira, a sensibilidade. Vocês entendem, gente, que se o paciente chega e traz para mim como um sintoma na consulta uma faringite, eu consigo, dessa forma, direcionar para qual é o conflito. E aí, na consulta, a gente vai buscando, porque geralmente não é algo que aconteceu agora, geralmente foi algo que aconteceu para trás, pode ter sido até na infância, e aí a gente busca isso e conduz o paciente. Outra coisa, por exemplo, um outro exemplo aqui são as glândulas mamárias. Então, num conflito, quando a pessoa chega e fala que foi diagnosticado com um tumor, por exemplo, na glândula mamária, ou está com muita sensibilidade, opa, já vai me ligar um alerta. Vamos para a visão bioemocional. O que que a glândula mamária vai nos dizer? Preocupação, discussões, brigas no ninho. Então, a gente vai procurar isso relacionado à família, por exemplo. E aí, conduzindo a consulta, a gente vai ver que, se o paciente estiver em fase ativa, ou seja, sofrendo ainda ativamente esse conflito, essa preocupação, nós vamos ter uma proliferação celular, um aumento na produção de leite, não necessariamente possa sair leite, mas pode ser que a paciente venha a produzir leite. E quanto mais durar o conflito, maior será o tumor. Então, se são anos de briga, de desentendimentos familiares e tudo isso, tendem a ser tumores maiores. O tumor aqui está onde? Está na fase ativa, a pessoa está vivendo isso. Qual que é o sentido biológico? Se existem brigas no ninho, se existe uma dificuldade em prover para aquela família, o corpo entende que precisa aumentar a nutrição dessa família. Então, por isso que a gente tem a proliferação celular. O sentido biológico é eu vou aumentar a minha produção de leite, então eu vou ter esse aumento celular, essa proliferação celular, para quê? Para que eu consiga nutrir a minha família. Tá ficando claro, gente? E aí, que a gente vê na fase PCL, ou seja, na fase de cura? Uma degradação celular, uma degradação desse tumor. Se o paciente apresenta micro-organismos específicos para eliminar esse tumor, ele elimina, se não, tem as encapsulações do tumor. Então, às vezes a gente já fez mamografia, eu mesmo tenho mamografia, tenho várias calcificações nas mamas. Então, isso quer dizer que eu passei pelo tumor, mas consegui concluir a minha fase de cura. E nessa fase de cura, eu encontro também a dor, por exemplo, né, que é presente às vezes no finalzinho da fase de cura, eu posso ter a dor. Então, isso seria, gente, a visão bioemocional. E aí vem aqui por que a importância da visão bioemocional associada à homeopatia. Por que a gente tem que ter esse olhar? Quando olhamos para os sintomas físicos e emocionais dos nossos pacientes e através da visão bioemocional entendemos qual ou quais sintomas o nosso paciente passou, a gente vai conseguir buscar o melhor medicamento homeopático, pois vamos tratar diretamente as dores do nosso paciente. Dessa forma, nós vamos estimular a nossa força vital e proporcionar a cura definitiva do nosso paciente. Por quê? Porque a gente vai pegar um medicamento que vai tratar profundamente e nós vamos dar para o nosso corpo condições de entendimento. E é isso que a medicina germânica trabalha também, que a gente tem tendo o entendimento e ressignificando para o nosso corpo e a gente entra em processo de cura e consegue finalizar isso de uma forma mais é, definitiva, digamos assim, tá? Então, através da homeopatia, nós vamos abrir a consciência do nosso paciente, de forma que ele dê ao corpo o entendimento necessário para tratar aquele trauma vivido. Agora eu vou trazer aqui também, pessoal, alguns casos clínicos onde, após a visão bioemocional, a gente mudou completamente a medicação que a gente ia dar. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que veio em consultório, né, a paciente IT, ela veio buscar consulta homeopática porque o que que ela tinha? Ela tinha o tornozelo dela sempre muito inchado, então um inchaço no tornozelo. Fiz a consulta com ela, avaliei o paciente em consulta, entendemos a grande percepção que ela tinha de abandono e solidão. Por quê?
ela tinha sofrido recorrentes abusos do ex-marido desde quando ela tinha casado. Ou seja, se eu fosse olhar apenas com o olhar de homeopata, claro que eu ia buscar todas as informações referentes à vida dessa paciente, mas muito provavelmente eu ia buscar medicamentos como, por exemplo, o Letum palustre, a apis mellifera, o sulfur, que são medicamentos muito utilizados para esses inchaços no tornozelo. Mas quando eu dei um olhar bioemocional e percebi que a grande tristeza dessa mulher eram os abusos que ela sofria e essa sensação de abandono, a gente mudou completamente a medicação que foi dada para ela. Então, ao invés das medicações padrões, que também poderiam cobrir muitos dos sintomas que ela trazia, nós tratamos ela com a Stavsagria, que é uma homeopatia fantástica e que cobria uma série de sintomas da paciente. Só que olha só o detalhe, não cobria o inchaço no tornozelo, né? Então a Stavsagria ela não tem essa especificidade para essa questão do inchaço de tornozelo. Mas o que é que aconteceu após a paciente usar a medicação pelo tempo determinado? Como a gente tratou o abandono, a solidão, os abusos, né, a raiva que ela tinha, o inchaço do tornozelo desapareceu completamente. Então, o que que a gente pode concluir com isso? Que tratamos a causa principal do adoecimento dela. O corpo só estava manifestando em um órgão a sensação de abandono que ela tinha, essa sensação do abuso. Vocês entendem, pessoal, que a gente consegue modificar o tratamento do paciente olhando dessa forma bioemocional? Outro caso clínico que eu tenho foi a paciente ECF. Ela veio ao consultório com uma queixa para. Olha só, e não é nenhuma queixa física, gente. Ela veio com uma queixa que ela queria se entender melhor. Ela queria saber lidar com os problemas e diminuir o estresse e a falta de controle emocional que ela tinha. Ela apresentava aí um pouquinho de inchaço constante, sabe? Ela se sentia assim inchada, mas não era nada assim que a perturbasse. Então você vê, não é um sintoma físico, ela veio para a gente com algo emocional. E aí, conduzimos a consulta, buscamos todas as informações, os fatos importantes que ocorreram na vida dela, e o que que a gente identificou? Que toda a raiz dos seus sintomas vinha de uma relação conturbada com a mãe. Então, se eu fosse olhar apenas a questão do estresse, de lidar com os problemas, da falta de controle emocional, nós poderíamos ter indicado os medicamentos habituais, por exemplo, para controlar as emoções, gerenciar o estresse, como a Stavsagria, anacardium, agentum nítrico ou até mesmo o medorrinum, que é uma medicação para limpeza de terrenos. Mas o que que a gente fez? Nós usamos uma duplinha fantástica para ajudar ela na relação com a mãe, porque o problema dela não estava em gerenciar ou diminuir o estresse, ela tinha uma raiz dos problemas dela, estava relacionada com a mãe. Então, nós usamos uma duplinha de petróleo com pulsatila. E aí, o que que aconteceu? Ela tomou até o final do frasco, né, entrei em contato com ela, estava tudo certo, me mandou mensagens que estava tudo tranquilo, e agora, acho que passado 6 meses mais ou menos da primeira consulta, ela voltou para uma outra consulta com um outro tema que não tinha nada a ver com isso. E aí eu aproveitei e perguntei: como que foi? Como é que você se sentiu? Como é que, né, ficou? Gente, ela tá maravilhosamente bem. Ela melhorou muito, então a relação dela com a mãe mudou drasticamente. E hoje ela falou assim: Nossa, eu lido com os problemas, com as adversidades muito mais tranquilo. Então, você vê, ela veio com uma queixa emocional e que a gente poderia ter dado uma medicação padrão, mas ao entender da onde vinha tudo isso, a gente achou a raiz do problema. Então, essa é realmente a importância de se mudar a visão e trazer esse olhar bioemocional para as nossas consultas homeopáticas. E aí, gente, vem aqui como que eu vou aplicar isso, né? Como é que eu vou fazer essa aplicação prática realmente nas minhas consultas? Você que já é terapeuta, né, que já está querendo mudar esse olhar,
Como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeira coisa, a gente precisa ter conhecimentos das leis biológicas, minimamente um conhecimento. Por que que eu tenho que ter um conhecimento das leis biológicas? Porque eu vou ter que saber a que sintoma, aquele órgão, aquele sintoma que o paciente está trazendo, o que que aquilo se refere. Esse é o primeiro ponto, né? Porque não adianta a pessoa vir aqui com uma faringite e eu não ter a menor noção que tipo de conflito que ela está sofrendo. Então, a primeira coisa é ter um conhecimento minimamente, nem que seja básico, das leis biológicas para poder conduzir o paciente. A segunda coisa é perseguir os sentimentos do paciente, porque algumas vezes eles vão trazer para a gente um sintoma físico e tá tudo certo, muito mais fácil. Mas e se for como essa minha paciente, que trouxe um sistema emocional, ansiedade, gerenciamento de estresse? Então, a gente precisa perseguir os sentimentos. Então, fazer perguntas para o nosso paciente, onde a gente vai conseguindo aprofundar os sentimentos e as percepções do paciente frente aos acontecimentos marcantes da vida dele. Por quê? Só assim nós vamos entender realmente qual foi a percepção que esse paciente teve. No começo, eles começam a trazer várias informações, mas quando você vai perguntando, mas você, o que você sente? Qual é o sentimento que te vem à cabeça? Eles liberam a frase que a gente precisa para perseguir. Depois, olhar para os órgãos que estão sendo afetados. Por quê? Porque o órgão afetado, ele vai trazer um entendimento maior de como é que o paciente está vivendo ou viveu aquele conflito, para que a gente possa, então, indicar o melhor medicamento homeopático. E dessa forma nós vamos conseguir chegar à raiz do problema, né? Vamos lá buscar exatamente a causa dessa dor do nosso paciente. E aí, de posse dessa dor do paciente, aí sim a gente vai conseguir indicar um medicamento homeopático, seja com a ajuda do repertório, do nosso conhecimento, do nosso estudo. Você vai buscar matéria médica, vai ler várias coisas, e aí você vai buscar um medicamento que trate realmente a causa inicial desse trauma do paciente, e além disso, você vai buscar algo que cubra a maior parte dos sintomas dele. Então, por isso que trazendo esse olhar bioemocional para a nossa prática clínica no consultório, a gente tem sido muito assertivo nas medicações que indica para os nossos pacientes. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Claro que esse é um estudo muito profundo. O estudo da medicina germânica, ele é muito extenso. Então, desde 2007 eu venho estudando isso para entender, fazendo cursos na área, né, para que a gente consiga, porque ele abrange muito, tem algumas exceções, são várias coisas. Qual que foi a intenção de trazer isso para vocês hoje? Para que vocês tivessem minimamente um conhecimento ou algo para perceber que se a gente às vezes mudar um pouquinho o olhar e for para essa questão do bioemocional, a gente realmente vai conseguir ser muito mais assertivo na nossa prática, tá? Então, com essas dicas, você pode começar a olhar para o teu paciente de uma forma um pouquinho diferente nos teus atendimentos. Lembre-se sempre, gente, persigam o sentimento do teu paciente. Vá a fundo, pergunte sempre sobre a percepção que ele teve, porque é isso que vai te carregar até a raiz do problema. Pode ser que o teu paciente trave em algum momento, porque às vezes essa profundidade, descer até esse nível é muito doloroso para o paciente. Então, nós, como terapeutas, precisamos respeitar isso e vamos conduzindo o nosso paciente. Se você não conseguir chegar profundamente nessa dor, minimamente pegue alguma percepção que você percebeu que mexeu um pouco mais com o paciente e parta daí. Se você não é terapeuta ou profissional da saúde, se inscreva também aqui no nosso canal. Por quê? Porque você vai começar a ter conhecimentos para você desenvolver um autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, é cura também. Dessa forma, a gente se cura, a gente melhora a nossa vida. Então, para terapeutas ou não, se inscrevam aqui no nosso canal, que sempre que possível nós vamos estar alimentando o canal com informações como essa, com conhecimentos, com aulas práticas para que você possa gerenciar-se emocionalmente ou ajudar os teus pacientes. E Samuel Hahnemann dizia uma frase que a medicina é uma arte cujo maior poder está em inspirar esperança. Então, nós, como
terapeutas, com essa visão muito mais humanista, apesar de ser farmacêutica, a gente sempre pensou muito em tratar o nosso paciente de forma individual, porque eles respondem às medicações sempre de forma individual. Inspirar a esperança para o nosso paciente vai fazer toda a diferença. Então, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Eu sou muito grata por você estar aqui, por estar acompanhando o nosso conteúdo. Espero te encontrar aqui numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!